Vamos com Débora Bergamasco, âncora aqui da CNN Brasil, trazendo informação pra gente em pleno domingo. Tudo bom, Débora? Bom dia. Bom dia, Carol. Bom dia a todos. Um prazer estar aqui com vocês. Prazer falar com você, Débora. Sempre nos desencontramos aqui na programação, né, nos nossos horários da CNN. Nada como um domingo para estarmos juntas aqui em tela. Mas eu te assisto todo dia, viu? Eu também, estou te acompanhando no 360 com o Yuri Pita, toda a equipe. Bora falar de Carlos Lupe? Está na berlinda, né, Débora? Principalmente aí diante do que as investigações vêm revelando. Qual tende a ser a posição do governo com o nome de um ministro envolvido nessa crise? Olha, Carol, o presidente Lula está numa situação bem complicada e eu vou explicar por quê. Ele teve que demitir um ministro, que foi o Juscelino Filho, quando houve uma denúncia formal da Procuradoria-Geral da República ao Ministério, ao Supremo Tribunal Federal. Somente quando ele foi denunciado, o ministro afastou Juscelino Filho. E no caso de Lupe? Bom, no caso de Lupe é um pouco diferente. Quero trazer uma apuração e uma análise. Vamos primeiro de apuração. A informação que eu apurei é a seguinte: logo, na quarta-feira passada, quando eclodiu, né, foi deflagrada essa operação da PF de fraude no INSS, o presidente Lula recebeu o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, e o ministro da Controladoria-Geral da União, da CGU, que é o ministério, né, da sua pasta. E nessa conversa, Lula foi alertado de que provavelmente o ministro Carlos Lupe estaria sendo, no mínimo, omisso, de que ele teria informações sobre essas fraudes e que não teria ali tomado nenhuma atitude mais dura. Com base nessas informações, nessa mesma quarta-feira, Lula se reuniu, então, com a sua equipe de comunicação, com outros ministros conselheiros aliados ali, para discutir qual resposta seria dada diante dessa fraude, dessa suspeita de fraude bilionária no INSS. Ali, ele foi aconselhado por membros da sua equipe a discutiram a necessidade de afastar Carlos Lupe, porque poderia, assim, estourar informações de que ele estaria sendo, no mínimo, omisso ou talvez até conivente com esses desvios. Só que nessa ocasião, eles decidiram o seguinte: não, é obrigatória a demissão do presidente do INSS, o Alessandro Stefanuto, mas por enquanto vamos aguardar e vamos esperar o que vem, o que temos exatamente sobre o ministro Carlos Lupe. Até porque com o outro, né, esperou virar uma denúncia. Ok, então essas são as informações que a gente tem. Ontem, com a informação divulgada pelo Jornal Nacional, dessas atas que a Marina Demore traz para a gente, né? A gente também confirmou, teve acesso às atas. A situação vai se mostrando mais delicada para Carlos Lupe. E por quê? Por que um peso, uma medida com Lupe e um peso, uma medida com Juscelino? Porque agora, Carol Nogueira, 2026 chegou, o governo está em pleno foco de campanha eleitoral. E qualquer assunto que possa minar a credibilidade, enfraquecer a imagem do governo Lula, é muito custoso, é muito penoso. Então, isso aconteceu, né? Essas informações foram reveladas na noite de ontem. Lula estava voltando da viagem internacional que ele foi fazer para acompanhar o funeral do Papa Francisco, voltou e agora de manhã, enfim, de ontem para hoje, eu tenho a informação de que ele já está informado sobre essa questão de que Lupe teria sido alertado nas atas, e aí vem novamente esse aconselhamento, né? Olha, e aí, o que a gente vai fazer com Lupe? Demitir? Afastar temporariamente, por quê? Porque o Palácio do Planalto foi rápido na quarta-feira, no dia que a PF deflagrou a operação, foi rápido em dar uma resposta. Pressionou para demitir o presidente do INSS, fez coletiva de imprensa, disse que estavam suspensos
todos os descontos, autorizados ou não autorizados, dos aposentados, diz que ia devolver o dinheiro dos descontos desse mês. Enfim, o governo foi muito rápido na sua resposta. Só que essa questão do suposto envolvimento, ou no mínimo omissão, de Carlos Lupe em relação a esse caso, também vai ter uma resposta rápida, de acordo com as fontes com as quais eu conversei. Por quê? Porque o presidente Lula, já em modo campanha eleitoral, não pode se dar ao luxo de ter esse desgaste político nesse momento, especialmente, Carol, quando o assunto é suspeita de corrupção. Débora Bergamasco trazendo para a gente a apuração. O presidente Lula aqui já voltou dessa viagem internacional. A conferir então os próximos passos que a Débora já está antecipando aqui para a gente.